Bate-papo agora. Era uma vez um país gigante, com um monte de gente bacana, que se uniu para melhorar o presente e o futuro das crianças. Não era nada fácil, mas ninguém desistia, porque cada vez que uma menina ou menino aprendia a ler, a escrever ou podia brincar até cansar, dava uma esperança danada de que um dia essa seria a história de todas as crianças desse país, que se chama Brasil. É isso mesmo, João. É para isso que a gente está aqui. Para fazer essa história ser mais feliz. Está no ar o Bate-Papo Agora, o podcast do Movimento Agora. Nossa missão é buscar soluções concretas para os principais desafios do país, por meio do diálogo e do conhecimento baseado em evidências. Eu sou Leandro Machado, cientista político e cofundador do Agora. Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante e muito subestimado no Brasil, a primeira infância, que é aquela fase da criança que vai de 0 a 6 anos de idade. Como é e como deve ser a educação nesse período tão fundamental para o desenvolvimento infantil? E para além da educação, quais são os outros cuidados e atenções que a gente tem que ter com as crianças nessa fase? A gente quer te convidar a olhar para o início da vida de uma forma mais humana. Para começar, você sabe quais são os direitos básicos de uma criança que devem ser garantidos pelo Estado? Artigo 5º do Marco Legal da Primeira Infância. Diga lá, João. Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância, a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social, a família da criança, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente. Valeu, João! O Marco Legal da Primeira Infância foi uma grande conquista para o Brasil. Não há dúvidas de que o investimento na primeira infância é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. Uma pesquisa feita por um economista americano, James Heckman, foi Nobel de Economia em 2000, demonstrou que cada dólar investido na primeira infância traz um retorno de até $7 para a sociedade. Isso nos Estados Unidos, uma realidade bem diferente da nossa. Mas será que dá para traçar um paralelo com o Brasil? É para isso e para conversar com a gente hoje sobre educação e sobre políticas públicas na primeira infância que estão aqui comigo hoje a Priscila Cruz, cofundadora do Agora e presidente executiva do Todos pela Educação, e a Mariana Luz, que é CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma organização brasileira focada na promoção do desenvolvimento da primeira infância no Brasil. Muito bem-vinda, Priscila, muito bem-vinda, Mariana. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com o Leandro, com a Priscila, e obrigada a você que nos ouve nessa causa tão linda e motivadora. Olá, obrigada, Leandro, um prazer estar com você aqui, Mari. Vamos falar desse assunto que é tão importante, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Priscila, Mariana. Bom, essa pesquisa, que fala do investimento de $1 e no retorno de $7, do Heckman, ela não é tão nova, mas ela traz um dado muito relevante quando a gente pensa em como o investimento em educação pode influenciar outras políticas públicas em outras áreas. Uma análise que o próprio Heckman sempre cita também mostra que, aos 20 anos, um jovem tem mais chance de completar o ensino médio e menores chances até de ser preso quando ele recebe uma educação de qualidade entre 0 a 6 anos, ou seja, nessa fase da primeira infância. Eu queria então que vocês comentassem um pouquinho essa relação de educação, cuidados na primeira infância e oportunidades no futuro. Priscila? Bom, Leandro, perfeito. Na verdade, acho que tem muita pesquisa, a gente já tem muita evidência dos impactos da educação no desenvolvimento futuro dos cidadãos, de cada uma das crianças e jovens que vão se tornar cidadãos ativos na comunidade, na sociedade. Mas, especialmente na primeira infância, acho que a gente está finalmente acordando para a importância daquilo que eu aprendi isso com a Mariana Luz, inclusive. Essa janela de desenvolvimento que acontece principalmente dos 0 aos 3 anos, mas que se estende, A gente pode falar em primeira infância que vai até os 6 anos, mas tem esses 3 primeiros anos que são muito importantes.
e que todo investimento nesse período é um investimento que vai ter retorno para a criança, vai ter retorno para a sociedade, vai ter retorno para a família, para o país, para o mundo. Então, acho que isso está cada vez mais claro. Todos nós somos o fruto desse desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, é a junção desses desenvolvimentos todos. O máximo que a gente conseguir dar para essas crianças vai ser o melhor que a gente vai poder fazer pelo nosso próprio país. E tem um ponto que eu acho que é fundamental, que o Heckman traz muito nessas pesquisas, e quem está aí trabalhando muito, né, fortemente pela primeira infância e pela educação, tem isso como motivação, inclusive pessoal, para essa luta, é o combate à desigualdade. E na primeira infância também, de novo, especialmente nesse período, a gente consegue fazer um trabalho de lutar contra a desigualdade, entendendo que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem um desafio gigantesco de desigualdade, né, de combater essa desigualdade que é enorme, ela é injusta, ela trava o país, né, ela não é só uma questão de justiça social, ela vai além disso, isso está travando o desenvolvimento econômico do país. A gente poderia ser um outro país se a gente distribuísse melhor as oportunidades por conta da educação e desenvolvimento infantil, e a gente não faz porque, como você bem disse na tua introdução, a gente está começando a descobrir a importância da primeira infância. Ainda é uma área que é pouco debatida, pouco colocada em pauta e muitas vezes confundida, que eu acho que esse é um ponto que inclusive a Mariana podia falar um pouco mais, confundida como creche. Primeira infância, então, é política de creche. Primeira infância é pré-escola. Não, primeira infância, política de primeira infância, ela é necessariamente uma política que articula, por isso que ela é tão difícil de se colocar em prática, ela é uma política que articula educação, saúde, assistência, cultura e esporte. Então, é fundamental que a gente tenha uma política bastante potente, vigorosa para a primeira infância, porque isso todo mundo vai ganhar com uma política importante no país de primeira infância. Então é importante mesmo, e tem mesmo essa relação, né, Mariana, entre o investimento agora na primeira infância, de 0 a 6, e as oportunidades futuras dessa criança, inclusive para reduzir desigualdade, como a Priscila falou. Exatamente, Leandro. E eu vou tentar adicionar ao que a Priscila já falou, porque eu acho que ela falou muito bem. E por que isso acontece, né? Eu queria qualificar um pouco. Acontece porque desde que a criança nasce, gente, na verdade, desde a gestação, essa criança já está aprendendo. Então, esse é um dos mitos, né? A criança aprende ou ela não aprende? Não, ela aprende desde a gravidez e a partir do primeiro minuto. Então, a gente precisa entender que isso já está comprovado cientificamente. Então, essa criança, ela tem 1 milhão de conexões por segundo acontecendo na formação cerebral, e a neurociência está mostrando isso cada vez com mais evidências. Ou seja, esse 1 milhão de conexões é o que faz o desenvolvimento infantil, é o que faz o cérebro se constituir. E aí, para vocês terem uma ideia, até os 6 anos, 90% do nosso cérebro está constituído. Então, o meu cérebro, do Leandro, da Priscila e de você que está nos ouvindo, foi constituído aos 6 anos em 90%, ou até 90%. Ou seja, você tem espaço de continuar aprendendo a partir disso? Sempre. Porque a plasticidade cerebral, ela é maravilhosa, ela é incrível, e não é à toa que o cérebro é um dos órgãos que nós, como seres humanos, menos conhecemos. Mas o que a gente já conhece dele mostra essa potência, mostra essa capacidade. E daí, um dos nossos lemas lá na Fundação é justamente esse, um pouco do que você trouxe, Lê, de que se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história inteira. E é daí que vem a pesquisa do Heckman, a conexão com o que a gente está falando aqui, dessa janela de oportunidade dos primeiros anos. Ou seja, se a gente oferece uma educação de qualidade e um cuidado de qualidade para essa criança, os retornos virão, porque a gente estabeleceu as bases. É como se fosse o alicerce de uma casa. Se você tem uma casa com bons alicerces, com boas bases, essa casa não vai cair, ou ela vai precisar de menos reforma, ou ela vai, né, ficar melhor constituída. E assim somos nós, seres humanos. Então, se a gente tiver as bases fortes, a gente vai seguir mais tempo na escola. Então, a escolaridade ela aumenta, daí você tem uma maior empregabilidade, daí você tem melhores empregos, melhores rendas e um impacto positivo na economia. Então, por isso que ele traz retorno econômico, né? Porque você tem essa longevidade. E aí, nos outros campos que você também trouxe, o campo da saúde, esse cidadão melhor formado, ele vai ter um menor impacto para a saúde pública, ele vai ficar menos doente, ele não vai se envolver com drogas, tem vários indicadores nessa direção.
a gente vai reduzir segurança pública, o custo de segurança pública, ou seja, vai reduzir a violência, porque esse cidadão também melhor constituído, bem empregado, com renda, focado na família, ele também vai ser um custo menor para a sociedade em termos de segurança pública. Daí todos esses retornos que o Heckman calculou e chegou a essa conta mágica. Então acho que é importante a gente entender, né, as razões do porquê essa conta existe e como que ela foi quantificada. Olha, então... O que eu estou entendendo é que já, pelo menos entre os especialistas, quem estuda e quem se dedica a entender aí como nós humanos somos formados e o que importa para a gente nessa etapa da vida, está muito claro que investimento na primeira infância, um cuidado, uma atenção especial e integral, ou seja, não é só educação, mas a educação joga um papel fundamental aí, é muito importante. A gente já tem, então, esse entendimento que isso é importante, a gente já tem um marco legal da primeira infância no Brasil, mas a gente ainda não dá atenção especial às nossas crianças de 0 a 6. Então eu queria voltar aqui para a Priscila para ela fazer um breve panorama assim, da primeira infância hoje no Brasil. Apesar da importância, apesar do marco legal, o que na sua opinião, e depois também queria ouvir a opinião da Mariana, o que está atrapalhando, o que pode estar, de alguma forma, atrasando esse país que a gente quer, que é um país que cuide de 100% das crianças de 0 a 6 anos, com tudo que elas precisam para se tornar brasileiros e brasileiras, adultos saudáveis, produtivos e cidadãos. Uhum. Não, perfeito, Leandro. Bom, você trouxe uma primeira ideia que é investir em primeira infância. E essa palavra, investimento, ela é uma palavra importante. A gente às vezes usa, ou muitas vezes a gente usa de forma genérica essa palavra com o sentido de atenção, né? Então a gente precisa dar atenção à primeira infância. Mas e o dinheiro, né? E o investimento? Então eu acho que esse é um ponto inicial. O Brasil conseguiu um avanço importante, relativamente recente, mas a gente voltou a discutir Fundeb agora, que é o sistema de financiamento. Então, no campo educacional, existe um recurso que é separado, né, que a gente consegue atribuir para as matrículas de creche, pré-escola, etc. Então, acho que essa foi um grande avanço. Mas aí que eu acho que é importante a gente colocar um ponto de atenção, Leandro, que é o seguinte: ter dinheiro para uma determinada área, infelizmente, não significa que a gente está fazendo um investimento correto, de qualidade, produzindo resultados, os resultados que a gente precisa no país. Então, acho que essa é uma discussão importante. O Brasil, ele investe... Claro que a gente adoraria que a gente pudesse investir ainda mais em primeira infância, em ensino fundamental, no médio, nas universidades, mas o Brasil já investe uma quantidade importante do nosso produto interno bruto, ou seja, de tudo aquilo que a gente produz no país, e a gente não tem conseguido resultado. E por que eu chamo a atenção desse ponto aqui no tema da primeira infância? Porque o grande problema, na rubrica, assim, na parte especial, que é a educação da primeira infância, tá? Não vou nem fazer comentários nas outras áreas porque eu não conheço tão bem, mas na educação a questão é que a gente não tem conseguido garantir qualidade, né? Então, quando a gente pensa em creche pré-escola, a grande questão, assim, o que me tira o sono, mais do que as vagas, porque obviamente a gente precisa expandir vagas, mas o Brasil tem conseguido expandir as vagas de uma forma muito melhor, né? Assim, a gente tem conseguido expandir mais as vagas do que expandir qualidade. Sem interação numa creche em que a criança fica presa numa cadeirinha, olhando para um teto branco, a gente está fazendo é tão criminoso, vou usar uma palavra forte, mas é tão criminoso fazer isso com uma criança, que eu acho que o poder público ele tem que estar muito mais preocupado com a qualidade do serviço. E algo também que eu devo aqui muito a Mari e à Fundação Maria Cecília por, enfim, poder aprender algumas coisas, mas menos pensar em soluções únicas, a gente começar a pensar em portfólio de projetos, né? Assim, se a gente quer atender a diversidade de crianças do Brasil, com a diversidade cultural, de background familiar, de situação socioeconômica, etc., e regional, a gente precisa ter uma série de programas e projetos para atender essa criança. E a gente fica apostando em programas únicos, nacionais, enormes, que, enfim, no final das contas, acabam desperdiçando muito dinheiro e não conseguindo entregar essa qualidade que a gente precisa tanto. Então, assim, como um comentário mais geral, eu centraria muito na questão da qualidade. A gente precisa, e aí como
todos você que está nos escutando, pensar nisso, assim, se você quer cobrar um país melhor, se você quer demandar um país melhor, tem que demandar uma política de primeira infância muito melhor com qualidade, né? Para além de ficar demandando mais creche, mais vaga, mais isso, não é a quantidade que vai resolver. A gente precisa mudar trocar de capítulo, trocar página e começar a falar mais em qualidade. E para você, Mariana, o que você vê aí como grande desafio para uma implementação, vamos dizer, completa de um marco legal da primeira infância? Porque só a lei, como a gente estava falando aqui, como a Priscila falou, só a lei não adianta, ela não resolve as coisas. Se a gente tiver a informação errada, o foco errado, ou mesmo uma implementação que não esteja baseada nas melhores evidências, nas melhores práticas. O que você acha aí que é o principal desafio para a primeira infância no Brasil nos próximos anos? Leandro, o João, ele leu um pedaço do marco legal da primeira infância para a gente, né? Eu acho que o marco, ele foi construído como uma iniciativa que definiu aí dentro dela quais seriam essas prioridades nacionais para a primeira infância. Só que ele é um marco que tem que ser desdobrado. Então a gente tem hoje um trabalho enorme a desenvolver no Brasil, e eu digo sempre, o Brasil são vários Brasis, né? Então a gente tem que entender as complexidades de um país nas dimensões do nosso, e que a gente vai precisar ter políticas estaduais, a gente vai precisar de políticas municipais para que a gente consiga endereçar tudo que está previsto no marco legal. Eu acho que a gente tem um marco excepcional do ponto de vista da lei, do que está estabelecido ali. Se a gente consegue implementar isso, colocar isso na prática, a gente realmente vai conseguir avançar imensamente. Agora também os desafios são enormes, né? Para que isso aconteça, como a gente sabe aí, que é a natureza de legislações federais e que tem que chegar na ponta, porque uma das preocupações que a gente tem é que o usuário final, o nosso público final, o nosso cliente é essa criança. E como que ela vai ser atendida na prática? A partir de uma intersetorialidade, que é um dos aspectos mais difíceis desta política, tanto no âmbito federal, como no estadual, como no municipal. Se a gente conversar com qualquer gestor público, a reação que a gente tem é fazer meus secretários de saúde, educação e assistência social conversarem e de fato trabalharem em projetos cuja concepção tem esse olhar integral para a criança, é muito difícil. Então, assim, como é que a gente vence a máquina pública? Como é que a gente vence os entraves públicos? Como é que a gente vence isso não é nem uma crítica, mas como é que esses gestores vencem os desafios das próprias pastas que eles têm que tocar no dia a dia, que tem metas específicas, que tem desafios específicos de natureza daquela agenda. Quando a gente fala de uma agenda intersetorial, você está dizendo, não, você tem que olhar para tudo aquilo que você já tem de desafio, você também tem que olhar para aquela criança a partir dos desafios do seu outro agente, desse outro agente social que também está trabalhando aí no poder público. Então, existe uma questão na intersetorialidade que eu acho que é fundamental e que a gente precisa conversar sobre ela mais publicamente, que a gente precisa tratar e que a gente precisa colocar na pauta, porque se a gente só diz que precisa ter intersetorialidade e olha para o dia a dia e vê que ela não acontece e a gente não fala sobre isso, a gente está gerando um prejuízo para essa agenda, a gente está gerando um prejuízo no limite para essa criança. Então, acho que esse, para mim, é um dos maiores desafios. A gente pode conversar um pouquinho sobre creche, qualidade, que eu concordo em absoluto com a Priscila, indo além até do que ela falou. A questão da qualidade na primeira infância, na educação infantil, ela pode gerar um dano no desenvolvimento infantil, sobretudo à luz do que eu comentei no início. Se tem 1 milhão de conexões cerebrais acontecendo, se tem 90% do cérebro sendo desenvolvido, significa que se a gente não desenvolver, você gera um dano para aquela criança. Você está gerando uma dificuldade para que aquela criança avance no aprendizado lá na frente. Então, a gente fala muito, né, na pauta de educação, na agenda de educação, da crise de aprendizagem. A crise de aprendizagem, ela se estabelece nesse momento, no momento de base, no momento de fundamentos, no momento de constituição desses alicerces, que são os alicerces que ela vai utilizar lá na frente. Então, um dos nossos hashtags na Fundação é Primeira Infância Primeiro. Isso só significa que a gente tem que priorizar a primeira infância no início dessa etapa e durante essa etapa, porque senão a gente vai, na verdade, ter consequências de custo e de tempo. Não significa que a criança não aprende, mas significa que ela aprende mais devagar, de forma mais eficiente e com maior custo para a sociedade. E agora vamos para o nosso quadro certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores.
Certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores? Informação de qualidade é artigo de luxo, mas o genérico falsificado é bem mais fácil de encontrar na xepa dos aplicativos de mensagens, mídias sociais e sites de buscas. É a era das fake news. Só que nem tudo tem apenas dois lados. É preto ou branco, direita ou esquerda. A nossa paleta de cores é diversa e também existe o caminho do meio. Então, para ajudar a desmascarar mitos, propomos um tira-teima bem democrático. Tá certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores? Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados sobre uma ideia comum em relação à primeira infância. Muita gente acredita que basta matricular o filho na creche ou na escola, ou seja, dar educação de qualidade e atenção do governo para garantir que ele tenha uma primeira infância plena. E aí? Certo? Errado? Ou nenhuma das respostas anteriores? A bola tá com você, Mari. Certo, errado ou nenhuma das anteriores? Errado. Gente, o que a criança precisa é muito mais do que uma creche. Na verdade, é até muito mais do que uma boa creche. Ela precisa de cuidado, de afeto. O amor é o elemento mais subestimado de toda a atenção à primeira infância. Porque o amor é tão óbvio que a gente não fala sobre ele, né? A criança, ela precisa entender que ela está sendo acolhida, que ela é amada. Ela precisa desse afeto para ela criar o vínculo com o responsável por ela, seja a mãe, o pai, o avô, a avó, a tia. E a gente precisa entender que essa é a grande aprendizagem do início da vida, quando ela está em casa ainda, né? As crianças estão em casa nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eventualmente até no primeiro ano. Então, a gente precisa entender que a casa é igualmente importante à escola. E o que permite a aprendizagem da criança é o ambiente. É um ambiente positivo, é um ambiente provocativo, é um ambiente inspirador, é um ambiente de estímulo, é um ambiente, então, que crie o lugar favorável para que ela se desenvolva, para que ela exerça essa criatividade, para que ela trabalhe todas essas funções que vão desde funções motoras, físicas, emocionais, sociais, cognitivas. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de criar as bases para o desenvolvimento. E aí, entrando um pouco, né, na questão da creche, a gente hoje no Brasil, o diagnóstico é que a gente tem 30% das crianças na creche, né, que é a etapa que vai até os 3 anos, mas o que significa que 70% dessas crianças está em casa. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial também para o ambiente doméstico, para o ambiente da família. E para uma família cuidar de uma criança, cuidar bem de uma criança, essa família precisa ser cuidada pelo poder público. Então, a gente está falando de fato, potencializar os dois setores, né, dentro do poder público, do ambiente doméstico, familiar, mais da assistência social e da saúde, mas também do ambiente da educação. Então, é primordial que a gente tenha esse olhar integral e essa união daí dos elementos que também é parte da tão famosa intersetorialidade que a gente fala o tempo todo. Se a gente olhar eu queria dar um exemplo, que se a gente olha para o ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que prioriza a criança, dentro do ODS de educação, que é o ODS número 4, é o 4.2. E ele está falando o quê? Ele fala que a nossa obrigação é que a gente garanta a educação infantil de qualidade e o cuidado de qualidade a todos os meninos e meninas. Então, não à toa isso está previsto, né, nas metas globais das Nações Unidas. É algo que a gente aqui no Brasil, na Fundação, olha também. Então, a gente olha especificamente como as áreas temáticas que a gente quer alavancar no poder público para alavancar as políticas de primeira infância são exatamente a educação infantil e a parentalidade, que é essa parentalidade ativa e positiva, porque é por meio dessas duas alavancas e desses dois grandes temas que a gente de fato vai conseguir que essa criança tenha um desenvolvimento integral e atinja o seu pleno potencial. Muito bom, Mariana. Priscila, a gente está falando aqui muito de creche. A Mariana acabou de falar que a creche não é a única coisa a ser considerada, o único elemento a ser considerado aí nessa atenção à primeira infância. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas com relação a isso. Uma delas mesmo vem do nosso membro Jerônimo Molina, que mandou para a gente, perguntando aí sobre
número de vagas em creches públicas e a necessidade da gente ter as crianças nas creches, e isso eu acho que está claro aqui, que é sim necessário uma creche, uma boa creche, mas não é só isso. Mas o Jerônimo também pergunta sobre, não seria o caso da gente garantir que as crianças tivessem eventualmente acesso à creche privada, ou seja, aquela ideia do Vale Educação, ou nesse caso um Vale Creche, Priscila? Jerônimo, a pergunta é boa porque a gente tem discutido isso muito no país, né? Acho que alternativas de atendimento nesse período da vida que vai do 0 aos 3, né, que é o equivalente à creche, é bem importante mesmo a gente discutir. O Brasil está com uma série de dificuldades para financiar uma série de programas, áreas no país. Quer dizer, a gente não pode ignorar que o país está realmente quebrado e que tem e a gente tem que ter sempre responsabilidade fiscal, orçamentária e pensar muito bem nisso tudo. Agora a gente está num período que a gente ainda precisa definir padrões de qualidade, a gente precisa definir formas de fiscalização ou de acompanhamento do Estado das ofertas que já existem. A oferta privada e a oferta por conveniadas já existe. E essa oferta, ela não é suficientemente regulada, ela não é suficientemente controlada pelo poder público, de novo, pelo melhor interesse da criança. Então, sem esse tipo de avaliação, padrões de qualidade, normativas, eu acho muito temeroso a gente enveredar para um caminho de voucher, de vale creche, porque o que pode acontecer é a substituição de um atendimento, porque, obviamente, se você dá um dinheiro na mão da mãe, ela vai querer usar esse dinheiro, ainda mais que é um dinheiro que vem do governo, né? Ela vai usar esse dinheiro, ela pode trocar um serviço, e aí serviço com aspas, um serviço que essa criança já tem na casa dela, que é com a mãe, com a tia, com a avó, e ela pode trocar esse serviço por uma vaga em creche que vai ser de pior qualidade. Então, de novo, olhando para o melhor interesse da criança, essa troca ela é ruim para a criança. Então, claro que a gente também tem que colocar aqui um elemento que é fundamental, que é o do mercado de trabalho para as mulheres, como que a gente consegue inserir essas mulheres no mercado de trabalho em condições iguais ou muito parecidas com a dos homens. Obviamente a gente tem que colocar isso tudo nesse caldeirão. Mas o que não dá é para a gente também não olhar para esse melhor interesse da criança. Então, eu acho que não é o momento, a gente pode o tempo inteiro debater, mas não é o momento de andar com uma política de voucher para creche. Acho que a gente tem que dar uns passos antes, a gente tem que construir, tem construções anteriores, e aí sim, lá na frente, a gente pode começar a falar disso mais seriamente. Muito obrigado, Priscila. Bom, o papo tá ótimo, mas para não deixar essa conversa longa demais, eu vou propor aqui que a gente faça uma pausa. Vamos dar um tempo não só para você, Pri, que acabou de falar, mas também para Mariana e para os nossos membros que estão aí nos ouvindo. Processar tudo que foi dito até agora, tudo que foi discutido aqui. E daqui a 15 dias tem a segunda parte desse episódio sobre primeira infância. Eu, a Mariana e a Priscila vamos conversar e vamos debater principalmente sobre boas práticas. Quais programas e políticas públicas já mostram bons resultados em alguns lugares aqui do Brasil? Os nossos membros, os membros do Agora, vão receber o próximo episódio e outros conteúdos exclusivos em primeira mão, como sempre. Se você ainda não é membro, vai lá no nosso site e faz o seu cadastro. Você também pode encontrar mais informações sobre o Movimento Agora nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e até no LinkedIn. Até daqui a 15 dias, gente. Tchau! Bate-papo Agora.